Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 112 do estudo básico de Espiritismo. Neste canal, nessa sequência de vídeos, fazemos então o estudo inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita ou então ainda não leu o Livro dos Espíritos. Venha então estudar aqui com a gente faz a leitura sequencial. Aula após aula, lemos um conjunto de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Esse que está aqui do lado, que foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec e criou, então, com base nesse livro, a doutrina espírita. Bom, existiram vários outros livros na história da formação do espiritismo. Toda essa história de quem foi Allan Kardec, como Allan Kardec formou, então, a doutrina espírita, fazendo perguntas e recebendo respostas da espiritualidade, toda essa história a gente conta na aula 1. Então, se você está começando agora, quer conhecer um pouco mais o que é o Espiritismo, este é o título da aula 1. O que é o Espiritismo? A aula 2 também é imperdível, falamos sobre Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar na sua casa, melhorando, então, a egrégora da sua casa, o campo vibratório todo da sua família, colocando todos em retidão no caminho do bem, no caminho de Jesus, nosso Mestre. Bom, então, como fazemos em todas as aulas, nós lemos algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos, fazemos o entendimento, com linguagem fácil sempre, compreensão, e lemos as respostas dos Espíritos. Esse é o nosso objetivo, e vamos assim, do início até o final. Já estamos na aula 112, tem muita aula para trás, boas para se assistir. Bom, lemos também, sempre, toda aula, Caminho, Verdade e Vida, esse livro maravilhoso de Emmanuel. Lemos uma página e é o nosso momento de reforma íntima. Lemos, fazemos a compreensão do texto e selecionamos, então, os aprendizados para colocar em prática no dia a dia. Bom, hoje no Livro dos Espíritos, imperdível, hein? Estamos falando sobre a perfeição moral. Estamos na terceira parte, capítulo 12, falando sobre perfeição moral. E estamos dando continuidade à aula anterior, lendo perguntas sobre as virtudes e os vícios. Quais são as virtudes e vícios que temos que, então, que trabalhar, né? Virtudes para mantermos e vícios para retirarmos, né? Para jogarmos fora da nossa vida. Então, são essas as perguntas de Allan Kardec e vamos, então, ler hoje. Bom, e hoje começamos, então, como a gente sempre faz, pela leitura do Caminho, Verdade e Vida, com o título Prática do Bem. Bora lá, vamos à leitura, então, de hoje do Caminho, Verdade e Vida, com o título Prática do Bem. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Isto está em a primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. Muito bem, vamos então agora à explicação de Emmanuel sobre o versículo lido. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens.
Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer desculpa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, por se haver transformado ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, um belíssimo texto de Emmanuel. Como sempre, agradecemos Emmanuel pelo texto e agradecemos a Chico pela psicografia. Então, um belo texto aqui de Emmanuel que chama a atenção, né? O versículo inicialmente nos diz, olha, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, que a melhor forma de tapar a boca da ignorância e dos homens loucos, né, é constantemente fazendo o bem, praticando a bondade e muitas vezes servindo de exemplo. Bom, e Emmanuel então continua comentando, olha, às vezes uma disputa, e uma disputa às vezes por besteira, por coisas simples da vida, que não levam a nada, como diz Emmanuel, discussões estéreis e caprichosas, ou seja, discussões que não levariam a nada, a nenhuma decisão importante, coisas fúteis do dia a dia. Às vezes levam-nos a brigas entre parentes, ou até entre amigos, ou mesmo que sejam pessoas que não são parentes, que não são amigos, mas vai gerar uma discórdia. E às vezes aquela briga, aquela raiva, aquele ódio perdura por muito tempo. Então, primeiro que temos que ter em mente é evitar esse tipo de discórdia, de disputa, sendo sempre humildes. O verdadeiro discípulo de Jesus segue Jesus e, como Jesus disse, sede brandos, mansuetude, ser manso, tranquilo, falar com paz, com harmonia e humildade. Sempre que colocar a tua posição discordante sobre algo, coloque sempre com humildade, com amor ao próximo. E caso não cheguem a uma condição de equilíbrio, a uma decisão comum, então a conclusão que se tem que chegar é, ok, você pensa de uma maneira e eu penso de outra. Você não tem que aceitar simplesmente o pensamento diferente. Se o teu pensamento é um, o importante é que se compreenda. Todos têm o seu direito e o seu livre-arbítrio de tomar a sua decisão e de fazer a sua escolha. Cada um planta e depois vai colher o que plantou. Então a decisão é de cada um. Temos que respeitar. Mas deixar claro, a minha posição é essa. A sua é diferente da minha. E pronto, continuamos amigos, continuamos nos falando frequentemente,
sem discórdia, sem raiva, e seguimos a vida em frente. Na maioria das vezes, esse é o caminho que temos que tomar como cristãos, como irmãos. A discordância, ela vai haver, mas não há necessidade do rancor, do ódio, da mágoa, da raiva, né? E ainda mais fazer isso perdurar durante muito tempo, como diz o texto de Emmanuel. A gente sabe que isso às vezes acontece e tem pessoas que procuram por isso. Pessoas que gostam de ficar brigando, arrumando ódio e raiva constantemente. Infelizmente, são seres que se alimentam disso. Pessoas que têm essa vibração já e que já se mantêm e só ficam satisfeitos quando chegam a esse nível de discórdia e de raiva. Mas não permita você, que é cristão, que é espírita cristão, não permita se envolver por esse nível de vibração. Afaste-se, coloque a sua posição, gentilmente, humildemente, e afaste-se. E mantenha pensamento de amor constante para todos, enviando amor, enviando uma vibração sempre de carinho e de felicidade constante. Aí você quebra qualquer raiva, qualquer momento de discórdia. Essa pessoa que estava chateada contigo, porque às vezes você discordou dela, se você fizer esses pensamentos constantes de amor e de carinho, essa pessoa vai te procurar e vai fazer as pazes com você. Vai reconhecer que de repente se excedeu. E normalmente esse é o caminho que leva. Então, o grande aprendizado de hoje que tiramos daqui é quebrar a corrente do mal, aonde ela esteja. Não seja um elo da corrente do mal. O mal, ele acontece e às vezes ele gera um encadeamento de situações raivosas na vida da gente. Uma pessoa raivosa de manhã, ela pode provocar outras pessoas, essas outras pessoas vão provocar a outras pessoas na hora do almoço, de repente o funcionário do restaurante que está atendendo a ele, o funcionário vai ficar com aquela raiva incutida, vai transmitir para outra pessoa, essa outra pessoa vai chegar na casa dela e vai então brigar com a esposa. Então é uma corrente do mal que nós, como espíritas cristãos, temos que dar um corte. Não passa pela gente. Nós não conduzimos isso. A nossa vibração é a vibração de carinho e de amor constante. Chegou uma vibração negativa, a resposta é amor de volta. E a resposta na forma de palavras humildes, palavras carinhosas. Se for necessário, afaste-se e jogue chuva de amor na pessoa. Jogue chuva de amor significa mentalização de carinho e de amor constante. Nada de pensar raivoso, nada de pensar ódio, raiva, não. De jeito algum, senão você só piora a situação. Transmita amor, transmita paz, de repente você quebra essa corrente do elo lá na origem, lá naquela pessoa, antes que ela passe para outra pessoa. Bom, pessoal, eu acho que esse é o grande aprendizado aqui de hoje, né? Praticar o bem para vencer o mal, para vencer a ignorância e para vencer os loucos, como chama aqui Pedro, né? E que são as pessoas que estão vivendo na matéria, com ódio, com raiva, né? Como disse Jesus, embriagados pela matéria. Muito bem. Pessoal, com relação ao caminho, verdade e vida de hoje, encerramos com esses aprendizados. Vamos agora para o livro dos Espíritos de hoje. E no livro dos Espíritos, vamos dar continuidade à parte terceira, estamos no capítulo 12. Já passamos por diversas leis morais que os Espíritos passaram a Kardec. Estamos agora no capítulo 12, falando sobre a lei
à perfeição moral? Então, são perguntas referentes ao que temos que fazer para atingir a perfeição moral. A perfeição moral é aquele indivíduo que sabe escolher corretamente entre o bem e o mal, é aquele indivíduo que sabe ser humilde, que sabe sempre fazer caridade, fazer o bem, né? Isso é a perfeição moral do ser bom, bondoso, que não é egoísta, né? Então nós vamos falar nesse capítulo sobre as virtudes e os vícios, que estamos falando hoje, inclusive. Vamos dar continuidade sobre esse primeiro tópico, mas nas aulas seguintes vamos falar sobre paixões, depois na outra aula sobre egoísmo, e depois falamos sobre caracteres do homem de bem. Ou seja, quais são os caracteres que identificamos um homem de bem. E depois, conhecimento de si mesmo. Um belíssimo tópico, né? 919. Conhece-te a ti mesmo, como disse Sócrates, né? E os espíritos aqui reforçam. E a maioria das culturas no mundo inteiro reforçam sobre isso, sobre achar o seu eu interior, achar você mesmo, observar e se corrigir. Vamos falar sobre isso na 919. Bom, hoje estamos dando continuidade, então, às virtudes e os vícios, e vamos da questão 900 até a questão 906. Bora lá! Questão 900. Pergunta de Kardec. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha, na circunstância de acumular, com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros. A pergunta de Kardec é, olha, aquele que acumula bens constantemente, né? Aquela pessoa avarenta que junta, não faz caridade, não ajuda ninguém, mas ele poderá, talvez, né, colocar como um argumento de que está juntando para deixar para os seus herdeiros, para seus filhos, seus netos, né? Então essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos é um compromisso com a consciência má. É essa a resposta dos espíritos. Ou seja, este ser que age dessa maneira está agindo com uma consciência má. Uma consciência que só pensa nele e nos herdeiros dele. E os restantes que estão passando fome? E os restantes que precisam de caridade? Então, essa é a resposta dos espíritos. Vamos à questão agora 901. Pergunta 901 é longa. Bora lá. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, só é avarento para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado? Pergunta Kardec. Qual o mais culpado? E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Então, só resumindo, o primeiro, ele junta dinheiro, mas não gasta nem com ele mesmo. E aí morre. Morre e não gastou nem com ele mesmo, nem para cuidar dele mesmo, né? Como disse aqui a pergunta, olha, ele junta
e não gasta nem mesmo o necessário e morre de miséria, ou seja, morre porque não soube gastar, né? E o segundo, ele junta absurdamente, mas não gasta, nem faz caridade, não ajuda ninguém, nem quer ajudar. Quem é o pior, né? Qual é o mais culpado? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos. O mais culpado é o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Então, essa é a resposta dos espíritos. E a gente já leu em questões anteriores também, né, sobre a perfeição moral, que a pessoa que não faz caridade, esse é um mal muito grande, né? A caridade ela é necessária, principalmente para quem adquire, para quem recebe bens. Então, para quem recebe uma vida de muitos bens, de muito dinheiro, né, uma boa condição social também, ela tem obrigação moral de distribuir, de fazer caridade, de gerar empregos. Né? Ela pode ter muito dinheiro, ela construa, então, empregos, empresas que vão gerar empregos, construa melhores ferramentas, melhores benefícios para as pessoas que estão neste planeta. Ou seja, uma pessoa que vai inventar, de repente, coisas que vão amenizar, então, a vida de todos. Por exemplo, um automóvel, a invenção de um automóvel, a invenção do avião, por exemplo, algo que vai melhorar a vida de todos, né? A invenção de algo que vai fazer alimentos ficarem mais baratos. Trabalhe, crie um laboratório, faça algo em prol de todos. Gaste o seu dinheiro, mas com a intenção de ajudar ao todo, ou seja, a todos os seres. Não com a intenção de enriquecer mais, não. E lembrando que nós já lemos em questões anteriores que os espíritos comentaram que Deus enxerga inclusive a nossa intenção. Se temos a intenção de enriquecer, podemos até ter feito bem uma opção de pessoas, mas vamos perder esses pontinhos, esse karma positivo. Porque a nossa intenção era apenas enriquecer. Mas se temos a intenção de ajudar constantemente, mesmo que o projeto que você tenha gasto dinheiro não tenha funcionado, tenha sido um gasto à toa, mesmo assim a sua intenção ela é meritória perante Deus. Muito bem, então essa foi a resposta dos espíritos. Olha, o avarento, aquele que não faz caridade, os dois aqui são avarentos, né? Mas aquele que é egoísta, que não ajuda ninguém, mas ajuda a si próprio, ele se mostra excessivamente egoísta. Diferente do outro, né? O outro teve a sua penalização, que foi morrer e morrer de miséria, porque não soube nem gastar com ele mesmo. Né? Bom, os dois estão errados, o fato é isso. Mas a pergunta de Kardec foi: quem é o que está pior? É o egoísta. É o que gastou consigo mesmo e com os gozos materiais, né? Com os prazeres da matéria para consigo mesmo, mas não soube ajudar nunca ninguém. Essa é a 901. Vamos à questão agora 902. Pergunta de Kardec. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? A pergunta de Kardec, olha, é reprovável a gente querer a riqueza quando estamos com o desejo de fazer o bem com essa riqueza? Então, essa é a pergunta de Kardec, muito bem colocada. E a resposta dos espíritos. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro, mas será sempre bastante desinteressado. Esse desejo é uma pergunta, né? Será que não tem realmente nenhum interesse esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal, não será de fazer o bem a si mesmo
em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta. Então, os espíritos aqui respondem com uma indagação a Kardec, né? Para que Kardec pense, olha, será que tem razão? Será que essa pessoa não está querendo, na verdade, primeiro satisfazer as suas necessidades, para depois fazer o bem? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí vale o que eu comentei agora há pouco, né? A intenção, ela agrava ou atenua um mal, né? E Deus, como nós já lemos em questões anteriores, ele consegue, então, observar o nosso pensamento e as nossas intenções pensadas. Então, a gente constantemente não tem como esconder as nossas intenções. Deus sabe. Né? Se estamos pensando em nós mesmos, fica evidente para Deus. E aí não se torna meritório esse desejo. Pode receber o dinheiro? Pode receber uma riqueza? Pode, né? Mas será uma prova. Será uma grande prova que Deus colocará para aquele ser. Né? Lembrando que falamos na aula anterior, é sempre bom reforçar, né? O dinheiro não é o mal. O mal não está no dinheiro. Não podemos apontar o dedo para qualquer pessoa com dinheiro ou qualquer pessoa rica e dizer, olha, lá vai uma pessoa má, malvada, que não vai entrar no céu. Não, não é verdade isso. Né? Jesus disse que é difícil entrar no céu um rico. É difícil, porque Jesus, na sua imensa sabedoria, sabia que a prova, uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza. Tem hora que nascemos ricos, tem outra encarnação, nascemos na pobreza, em outra encarnação nascemos em uma situação intermediária e fazemos em diversas posições e posições sociais, fazemos experiências e aprendizados diferentes, constantemente. E talvez uma das mais difíceis, nos alerta Jesus, nos alerta o Espiritismo, é a riqueza. Porque são poucos os que garantem, então, que realmente fizeram o aprendizado. E qual é a forma de fazer o aprendizado na riqueza? É fazendo caridade. É diminuindo o ego, porque o ego tende a subir demais. Olha, eu sou mais do que os outros. Né? Ainda mais quando juntam os bajuladores em volta do ser, né? Para ficar bajulando e esperando cair moedas, né? E ficam bajulando. E aí o ego do ser, se ele não souber se controlar, o ego sobe exageradamente. Né? Então, além do ego, tem que fazer caridade, tem que constantemente estar pensando em todos, como eu posso ajudar, tem que ser humilde, não basta tirar o ego, tem que ser humilde, falar com todos com carinho, com amor e humildade. Então, esse é um início aí que o rico mostra e que compreende que a riqueza não o torna melhor que os demais. Ao contrário, lhe coloca nas costas a responsabilidade de ajudar aos demais. Muito bem, essa foi então a questão 902. Vamos agora à questão 903, pergunta de Kardec. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Então, a pergunta de Kardec agora é, olha, está errado ou recai em culpa aquele homem que fica estudando os defeitos alheios? E aí os espíritos respondem. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes
as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse, o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser é áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possa aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argoeiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Palavras de Jesus. Então os espíritos comentam, olha, você olhar os defeitos nos outros, né? Ok, você deve olhar, porque faz parte do nosso aprendizado. Quando nós vemos algo errado, alguém procedendo erradamente, o correto é você não participar desse ato ruim, orientar e tentar ajudá-lo, gentilmente, caridosamente, conversar com o ser, mas não fazer fofoca dele, não passar para todo mundo, comentar com todo mundo o erro que ele cometeu. Não. Converse com ele, exponha ele, ou melhor, como dizem aqui os espíritos, sirva de exemplo. Diga para ele, não, isso eu não faço, me desculpe, eu não concordo com isso. E se afaste. Já é um exemplo. Quando alguém falar mal do outro, estou com outras pessoas e, de repente, é muito comum, muito comum. Normalmente sofre o que não está na rodinha dos amigos, né? Então é muito comum. Quando não tem um presente, vamos falar mal de quem? Vamos falar mal do que não está presente. E aí começam a falar mal de uma pessoa. Na mesma hora, o cristão espírita deve cortar e deve dizer, olha, gentilmente sempre, carinhosamente, sorrindo, com aquele sorriso de caridade, de bondade, né? Um sorriso leve, suave, sem deboche e sincero. Mas diga para os irmãos, olha, vamos falar de quem está aqui, não vamos falar de quem não está. Não concordo em falar de quem não está presente para se defender. Eu não estou defendendo, não estou também falando mal. Mas não vamos falar de quem não está presente. E pronto, se continuarem falando, se afaste, levante-se e vá para um outro canto da sala, conversar com pessoas que, de repente, estão mais elevadas um pouquinho. Existe um ditado de um sábio que diz: pessoas. E existe um ditado de um sábio que diz: o homem imperfeito fala de outros homens. O homem intermediário fala das coisas. E o homem perfeito fala das ideias, dos planos das ideias, né? Ou seja, aquela pessoa bem da matéria, bem ainda pouco evoluída como espírito, né? como ser, essa pessoa fica o tempo inteiro falando mal dos outros, fica falando das outras pessoas, né? E como Jesus disse, sem observar os seus próprios defeitos, que muitas vezes são maiores ou são idênticos a que ela está apontando para as outras pessoas, né? Aquela situação intermediária são aqueles seres que ficam criticando as coisas, que ficam falando mal das coisas, né? Mas, por vezes, também falam bem dos objetos, das coisas, né?
Mas os mais perfeitos são os que falam das proposições, das ideias futuras, dos planejamentos, ou seja, que estão o tempo inteiro trabalhando em criação, em projetos de criação, de ideias novas para melhorar a situação do mundo, para melhorar a situação de todos. Então são os 3 níveis aí que a gente encontra. Bom, eu queria chamar a atenção também, porque nós estamos falando sobre as virtudes e vícios, né? E estamos falando aqui, a pergunta de Kardec é, ó, o homem tem culpa por estudar os defeitos alheios, né? E a resposta dos espíritos aqui é clara, olha, se ele está estudando para aprendizado dele mesmo, aí não, aí ele não tem problema, ele pode estar aprendendo, porque é importante a gente observar para tomar a nossa decisão, olha, isso é errado, esse caminho é errado, eu não vou por aí, eu não concordo. Outra coisa é você observar para fazer fofoca, né? Para falar mal, para ficar criticando, às vezes até com o próprio, ou, pior ainda, com outras pessoas que não têm nada a ver com aquilo, né? Então, muito cuidado aí com a maledicência. Já falamos antes aqui no canal, algumas outras vezes, a maledicência é a palavra ruim. A palavra ruim, ela carrega com ela um mal muito grande, uma carga negativa muito grande. Essa carga negativa dessa palavra ruim, seja o que for, tá? Pode ser uma crítica simples, ou pode ser algo mais pejorativo, que joga para baixo aquela pessoa como indivíduo, como ser, né? Você pode até ter razão, mas se é para falar uma coisa ruim, é melhor não falar. Sirva de exemplo, como falam os espíritos aqui. Tá? Por quê? Porque a maledicência, ela causa, então, perturbações energéticas no teu campo vibratório. Ela transforma negativamente o teu campo vibratório, atraindo coisas ruins para você. A maledicência vai causar coisas ruins também para quem está ouvindo, hein? Então, cuidado, se você está mandando para frente uma palavra ruim, você está transmitindo para várias pessoas uma energia ruim. E isso gera karma para você, pode ter certeza. E quantos mais ouvirem, mais karma negativo. Porque você está sobrecarregando negativamente essas pessoas, e essas pessoas vão sofrer, e vai voltar tudo para você, que foi a origem de tudo, né? Naturalmente, a pessoa que você está falando mal, mesmo que não esteja ouvindo, ela também recebe essa carga negativa, essa vibração negativa. E, por vezes, vai olhar para você negativamente. A próxima vez que encontrar você, às vezes até sem saber o porquê, mas vai sentir algo ruim quando te vê. E aí gera briga, gera discórdia. E aí é o retorno voltando para você. Todo aquele mal que você causou. Então, muito cuidado com a maledicência. A maledicência é um dos piores males que existem. O pensamento também, porque o pensamento você emite, aquele pensamento também tem força. Então, evite de enviar um pensamento que aponte o dedo, que torne crime aquilo que foi feito. Foi feito algo errado, não julgue a pessoa. Compreenda a pessoa como uma pessoa que está evoluindo conforme você. Da mesma maneira que você está evoluindo. Não julgue a pessoa, julgue o ato, a ação. Essa ação não foi uma ação boa. Essa ação não é boa. Eu não faria isso e eu não vou fazer. Não está dentro do meu ser fazer isso. Então, ponto final. Esse é o pensamento que você pode fazer. Mas jamais raiva contra a pessoa. Pensamento de discriminação ou de crítica já é ruim. Você já está emitindo já uma vibração ruim. Mande amor. Peça a Deus para iluminar ela, para que ela perceba o ato ruim que cometeu. Tá? Então, essa é a 903. Respondemos aqui, complementando ainda, agregando ainda aqui, deixando mais claro a resposta dos espíritos. Muito bem, pessoal. Vamos agora à questão 904. Pergunta de Kardec.
Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Então é a famosa fofoca, né? Ele procura as coisas ruins da sociedade e as expõe, fica falando. Isso é a maledicência, né? Ah, mas ele está procurando para melhorar, né? Vamos ver o que os espíritos falam. Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir o escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, existem espíritos, importantíssima essa resposta dos espíritos aqui. Existem certos seres, certos espíritos, que estão numa vibração de mal tão grande aqui na nossa sociedade, no nosso momento atual do nosso planeta, que eles ficam procurando o mal constantemente para passar para frente isso, como se estivessem num prazer de colocar adiante, transmitindo aquele mal. Pessoas que adoram ver o jornal para ver as coisas ruins, para replicar, passar para as outras pessoas. Olha, você viu, começou uma guerra nova. Ah, agora é o fim do mundo. Ah, agora terminou tudo. É o fim do mundo, acabou, vai explodir tudo. Então são pessoas que vibram e que gostam com prazer de ver o mal acontecendo. Infelizmente, são pessoas que estão nessa vibração. Afaste-se dessas pessoas, mas tente ajudar. Oriente, coloque no caminho do bem. Sempre que receber uma carga dessa negativa, na forma de pensamento, na forma de palavras, coloque um bloqueio na tua mente, com a tua razão, bloqueie e diga alto: não, isso aí vai resolver rapidinho. E isso aí, num instante, se resolve. Em paz, com amor de Deus. Deus vai derramar paz sobre eles e eles vão resolver isso num instante. Então, jogue amor, jogue paz e pense também. Transmita com pensamento, com irradiações de amor e de paz, para tranquilizar, inclusive aquela pessoa que está propagando, né? E se a pessoa continuar jogando essa carga negativa constante, a melhor coisa é nos afastarmos e deixarmos ela observar as nossas ações, o nosso caminho de retidão com o bem constante. Sirva de exemplo, mas não se deixe sobrecarregar, receber cargas excessivamente negativas. Coloque sempre o seu bloqueio também. Racional ligado, bloqueando e repetindo para o seu subconsciente e para o universo o que você deseja de fato. Desejo paz e amor, rapidamente isso vai se resolver. Pronto. Essa é a melhor ação numa situação dessa. Questão A, dentro da 904. Bom, só complementando a 904, né? A resposta dos espíritos foi: olha, depende do sentimento que mova isso, né? Se é um escritor, né, que está escrevendo apenas para produzir o escândalo, né, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, né? Então, é melhor que ele comente sucintamente, sem fomentar aquela sensação ruim nas outras pessoas. Tem que passar uma notícia ruim, diferente de como nós vemos hoje nos jornais que passam na televisão, né? Tem que passar uma notícia ruim, passe ela sucintamente, com objetivo, sem dramatizar, sem pintar e repetir várias vezes a mensagem ruim, né? Sem mostrar as cenas terríveis. Não, afaste-se disso. Você tem esse direito e essa obrigação consigo mesmo, para manter a sua boa vibração constante. Bom, questão A agora. Dentro da 904. Como, em tal caso, julga dar pureza das intenções, da sinceridade do escritor, do escritor?
Então, Kardec pergunta, olha, mas como tal caso, ou seja, esse exemplo dado, né, julgar da pureza das intenções e da sinceridade? Como é que eu posso julgar se ele está sendo sincero ou não? Né? E aí os espíritos complementam a resposta deles. Nem sempre há nisso utilidade. Você ficar julgando, ficar lendo, né? Se ele escreve boas coisas, aproveite-as. Se procede mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Olha aquela questão que eu comentei agora há pouco do afasta-te. Né? Às vezes a pessoa tem um problema, é o que os espíritos estão deixando claro aqui. Olha. Às vezes é um problema desse escritor ou dessa pessoa que está passando adiante aquela notícia ruim de forma exageradamente para causar o mal-estar geral de todos. Né? Então continuam os espíritos. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disse nos exemplos que deu. Ou seja, se realmente houve um fato com tal dramaticidade, né, apoie, então, com exemplos, ou seja, exemplifique, né, mas não. Quando você observa, você vê um texto, você vê uma mensagem, você vê uma reportagem, você vê logo que está sendo utilizado ali um apego excessivo ao sentimentalismo para fazer as pessoas se sentirem mal constantemente. Então, evite isso, não permita que isso entre dentro do seu ser. Bote o seu bloqueio, não assista, mude de canal se for televisão ou se for rádio. Direcione a sua atenção às coisas boas da vida. Não significa viver alienado. Não, você sabe das notícias, mas você não fica naquela vibração olhando e repetindo, repetindo, repetindo várias vezes a notícia ruim. Tá? Tudo é o como você recebe a notícia e o como você deixa entrar também no seu subconsciente. Lembrando daquele pensamento constante. Não, vai passar rapidamente, isso vai ser resolvido. Fé em Deus e vamos em frente, com a cabeça erguida, sem lamentação, sem choradeira, sem achar que tudo vai acabar de repente, né? E vamos em frente. Questão 905. Pergunta B, Kardec. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? Então, Kardec pergunta, olha, existem publicações belíssimas, obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, né? Das quais, porém, nenhum proveito tiraram os que as escreveram. Né? Será dado a eles, então, né, a esses espíritos, as recompensas, né, ou seja, um karma positivo em cima dessas obras? E aí a resposta dos espíritos. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhe os frutos. Então, referem-se os espíritos aqui, né, a autores que fizeram publicações belíssimas, mas que não colheram obras, ou seja, que não aprenderam de fato com as suas belas proposições, ou as suas belas mensagens. Né? Eram espíritos que sabiam escrever, que tinham às vezes uma intuição, ou às vezes até inspiração, mas que não absorveram, que não compreenderam isso em sua vida pessoal. E aí os espíritos comentam, olha, esses espíritos não souberam aproveitar desse aprendizado que muitas vezes receberam. Receberam, às vezes, até da espiritualidade dos seus mentores. E aí publicaram, né? Mas
não compreenderam e não souberam colocar em prática em seu dia a dia. Essa foi a 905. Vamos agora para a última questão de hoje, questão 906. Pergunta de Kardec: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Ou seja, é censurável, né? Ou seja, o homem está errado, o homem que tem consciência do bem que faz e confessa isso a si mesmo, ou seja, reconhece que está fazendo esse bem, né? Mais ou menos essa pergunta de Kardec aqui. E aí a resposta dos espíritos: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou se andou mal, se andou certo ou se andou errado. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se as suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Muito bem, beleza de resposta, e a gente vê sempre nas respostas dos espíritos uma coerência e uma inteligência muito grande, né? Essa resposta, por exemplo, ela é perfeita, porque ela fala, olha, o ser deve avaliar os próprios atos que faz. Né? Olha, agir bem, agir corretamente, que bom, agradeço a Deus por isso, mas eu acertei, e isso é muito bom, isso me deixa feliz. E é importante essa percepção de que acertou para que você se mantenha em retidão. E não erre. Vou tentar fazer isso das próximas vezes. Exatamente. Da mesma forma, o contrário. Se você errou, cometeu um erro, é importante que você também faça esse reconhecimento. Olha, eu errei. Eu errei. Não precisa se maltratar internamente, né? Ou não se perdoar por isso. Não, temos que nos perdoar. Temos que ter aquela consciência de que todos nós erramos. Faz parte de nosso processo de evolução. O importante é percebermos o erro, fazermos o aprendizado e evitarmos que aconteça de novo. Só assim nós evoluímos. Então a gente evolui percebendo quando acertamos e quando erramos. Essa é a principal resposta para Kardec. Mas aí os espíritos, com sabedoria suprema, respondem: olha, só precisa esse ser, esse homem, né? Esse ser, tomar cuidado com o seu ego. Ele não pode dizer, acertei, eu sou melhor, eu sou sensacional, eu acerto sempre, eu sou melhor do que os outros. Não. Aí não. Aí ele abusou. Aí ele passou do limite da percepção do certo e errado e entrou no envaidecimento, que é o que os espíritos comentam aqui. Ou seja, começou a se envaidecer, a elevar o seu ego. E isso não. Isso temos que constantemente segurar e ser humildes, né? Bom, pessoal, é isso então. Hoje encerramos na 906. Na próxima aula, nós encerramos hoje as virtudes e os vícios. Na próxima aula, não perca, vamos falar sobre paixões. A primeira pergunta de Kardec é: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E aí, vamos ver na próxima aula a resposta dos espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado muito
Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!